Pare por um instante. Respire fundo. Há algo que deseja falar com você, não em murmúrios de medo, mas em tons de lembrança. Você nasceu com uma voz que cria mundos, mas por muito tempo a usou apenas para narrar escassez. Hoje, esta voz volta a ser o que sempre foi, um instrumento sagrado de manifestação. Florence Scovel Shinn, mulher de visão espiritual e sabedoria temporal, dizia que a palavra é o pincel que pinta o cenário da vida. Tudo que se torna visível antes foi um som, um decreto, uma vibração que ousou sair do silêncio. O dinheiro, essa energia que move o visível, nunca foi um inimigo. Ele não veio para medir o seu valor, nem para testar o seu merecimento. Ele é a resposta fiel do universo ao tom da sua consciência. Quando você fala com culpa, ele se esconde. Quando fala com certeza, ele aparece. Ele é sensível como o eco em um vale, devolve exatamente o som que recebeu. E o que você tem dito? Eu não tenho, está difícil, talvez um dia. Cada frase dessas é uma senha incorreta que bloqueia o cofre do invisível. O dinheiro não entende lamentações, ele entende direção. Ele não se guia por números, mas por frequências. Imagine-se diante de um espelho, mas esse espelho não reflete o seu rosto, ele reflete o seu tom. Se sua fala vibra medo, a imagem será confusa. Se vibra domínio, o reflexo se organiza em beleza. O dinheiro opera assim. Ele é a sombra obediente da sua fala. E não falo aqui de arrogância, mas de autoridade espiritual. A mesma autoridade que Florence Scovel Shinn chamava de poder da palavra certa no tempo certo. Ela dizia que o verbo é o veículo do divino e que quando o ser humano se alinha à verdade, até o impossível se curva em obediência. Mas a mente humana aprendeu a duvidar. Ensinaram que o ganho vem do suor, que é preciso sangrar para merecer o pão, que prosperar exige luta. E assim a humanidade transformou a abundância em prêmio e o esforço em altar. No entanto, a lei do espírito é outra. O que é seu não precisa ser conquistado, apenas reconhecido. Assim como a luz não precisa brigar com as trevas para existir, ela apenas se acende e tudo muda. Da mesma forma, a prosperidade não é caçada, é despertada. Agora, ouça dentro de si a antiga lembrança: o dinheiro é neutro. Ele não é bom nem mau, ele é apenas o espelho do que você acredita ser digno de receber. Quando você se julga pequeno, ele se retrai. Quando você fala com clareza, ele se expande. Quando você ordena com fé, ele responde. Essa é a lei que Florence Scovel Shinn compreendia, a lei da correspondência entre o interno e o externo. Não há magia nisso. Há coerência. O mundo material é o rastro do mundo espiritual. Você já percebeu que a mesma água que apaga o fogo pode também gerar vapor e mover uma máquina? O segredo está na intenção. Assim é com suas palavras. Quando você fala sobre a falta, sua energia se condensa em bloqueio. Quando fala a partir da verdade, ela se transforma em movimento. O dinheiro é vapor esperando direção. Ele não vem para salvar ninguém, vem para servir um propósito. Comece hoje a mudar o modo como fala dele. Não diga preciso de dinheiro. Diga eu me alinho com a fonte da abundância. Não diga não posso pagar. Diga a provisão está a caminho. As palavras não são apenas sons, são portais. Florence dizia que cada frase é uma semente lançada no jardim invisível, e o solo nunca discute com o jardineiro, ele apenas devolve o que recebeu. Se você planta temor, colherá resistência. Se planta fé, colherá fluxo. Imagine-se agora diante de algo que deseja manifestar. Uma casa, um projeto, uma cura financeira. Em vez de pensar como farei isso, diga eu abro caminho para isso acontecer com leveza. A palavra como pertence à mente. A palavra sim pertence ao espírito. A mente calcula. O espírito cria. Quando você fala com a voz do espírito, o dinheiro não tem escolha, ele se reorganiza. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra é o botão que aciona o poder invisível. Não há força contrária quando o decreto é puro. Não é questão de tempo, é questão de tom. O universo não entende pressa, entende clareza. Quando sua fala vibra certeza, até o impossível encontra forma. O dinheiro é vibração, e toda vibração obedece ao ritmo de quem comanda. Por isso, não fale como quem implora, fale como quem lembra. Lembre-se de quem é, um criador, não um pedinte. Um canal, não um caçador.
O dinheiro é atraído pela harmonia, não pela angústia. Quando você se apazigua, ele se aproxima. Quando você se desespera, ele se dispersa. A prosperidade é uma música, e sua voz é o instrumento que decide se o som será dissonante ou divino. Agora, inspire profundamente e diga dentro de si: eu sou a voz que cria abundância. Eu falo e a vida responde. Repita até que o corpo acredite. Pois o poder não está apenas nas palavras, mas na vibração que as sustenta. É a harmonia entre o que você fala e o que você sente que abre o cofre do invisível. A riqueza não é um prêmio reservado aos que lutam, mas uma extensão natural dos que se lembram. Quando você fala com fé, o dinheiro se apressa em obedecer. Não porque ele seja submisso, mas porque ele é a extensão da sua própria energia. Ele é a parte tangível do seu campo espiritual. Tudo o que existe começou como um som. E tudo o que será criado começa com um novo decreto. Então fale. Fale sem medo, fale com alma, fale com o poder que sempre foi seu. Pois, como dizia Florence Scovel Shinn, a palavra certa, no tom certo, é o milagre em movimento. Há um instante em que o som deixa de ser apenas ruído e se transforma em comando. É o momento em que a alma se lembra de quem é, e o verbo ganha peso espiritual. Florence Scovel Shinn chamava esse instante de ponto de concordância, quando o interior e o exterior se tocam e o invisível se curva. O dinheiro, a oportunidade, o fluxo, tudo que parece distante, começa a se mover em direção à voz que sabe o que está dizendo. Não é feitiço, é alinhamento. O verbo certo, dito com fé, é como uma chave de som que desperta forças adormecidas no ar. Você não nasceu para correr atrás, nasceu para ordenar o movimento da abundância. Correr é o verbo de quem esqueceu o seu centro. Ordenar é o verbo de quem o reencontrou. Há uma diferença profunda entre quem busca e quem convoca. Quem busca fala a partir da ausência, quem convoca fala a partir da completude. E o dinheiro só reconhece a segunda linguagem. Ele não se guia por desespero, mas por harmonia. Quando você diz está difícil, o universo entende que deve manter as portas fechadas, porque é isso que você está decretando. Quando você diz a fluidez me encontra agora, ele abre caminhos porque recebeu uma instrução clara. Florence dizia, a palavra é a forma como o espírito esculpe o destino. E o seu destino financeiro é uma escultura moldada pela sua fala diária, não pelas suas contas, não pelos boletos, não pelos números, mas pelo tom do seu verbo. Seus pensamentos são um molde invisível e sua voz é o martelo que dá forma à matéria. Se o martelo vacila, a escultura trinca. Por isso, não fale com dúvida. Fale como quem tem autoridade espiritual, não como quem implora autorização. Há uma diferença silenciosa e sagrada entre um pedido e um decreto. Um pedido vem de um ponto de carência, um decreto vem de um ponto de lembrança. O dinheiro, quando tratado com reverência, responde com precisão. Ele não gosta de ser perseguido, gosta de ser chamado. Ele não reage a murmúrios, reage à certeza. A certeza não precisa de volume, ela precisa de verdade. Quando o coração se aquieta e a palavra nasce limpa, o universo entende que recebeu um comando legítimo. Florence Scovel Shinn dizia que a fé é o telefone entre o visível e o invisível, e a palavra é a voz que faz a ligação. Comece a falar com a vibração do que já existe. Não diga eu quero prosperar. Diga a prosperidade está em mim e se manifesta agora. Não diga um dia terei abundância. Diga a abundância se expressa na minha vida com naturalidade. O verbo no tempo presente é o sinal de quem sabe. E o universo só entende o agora. Ele não responde a promessas futuras, mas a presenças conscientes. Imagine sua vida financeira como um rio. Você pode entrar nele tentando empurrar a corrente, ou pode se alinhar e deixar que ela o leve. A luta cansa. O alinhamento flui. E o primeiro gesto de alinhamento é a linguagem. Cada palavra é uma pá que cava o leito por onde o fluxo corre. Se a pá cava medo, o rio se estreita. Se cava fé, o rio se abre. Agora, sinta por um instante o poder que habita na sua garganta. Esse espaço entre o coração e a mente é o ponto onde o invisível ganha som. É aqui que o verbo se faz carne. Respire fundo e perceba o que acontece quando você fala eu posso. Há uma expansão. Perceba o que acontece quando você diz não dá. Há um fechamento.
O corpo reage ao verbo como a terra reage à chuva. A fala é energia física. Ela vibra, ela informa, ela decide. Você já viu uma ponte ser construída sem alicerce? A voz é esse alicerce. Antes de um prédio erguer-se no mundo físico, existe um decreto arquitetônico que o define. Da mesma forma, antes da sua riqueza aparecer, deve existir uma planta verbal, um projeto falado. Florence dizia que a boca é o pincel do destino. E quando você aprende a pintar com sabedoria, cada frase se torna traço, cada som se torna cor, e a vida começa a revelar a obra-prima que você mesmo decretou. A partir de agora, escolha suas palavras como quem escolhe joias. Não fale para preencher o silêncio, fale para mover o espaço. Quando abrir a boca, que seja para ordenar a harmonia. Diga: o fluxo da abundância me reconhece e me segue. Diga: o dinheiro me encontra com leveza e propósito. Diga: minha voz é um código de prosperidade. E sinta, porque sentir é o selo da verdade. E aqui, neste ponto do nosso encontro, eu quero te convidar a uma ação que vai além da tela. Escreva nos comentários qual é a nova frase que você escolhe decretar sobre sua vida financeira. Não uma frase bonita, mas uma que faça o seu peito vibrar. Pode ser simples, mas precisa ser verdadeira. Quando você escreve, você âncora o som no mundo. E se este vídeo tocar algo em você, se sentir que ele te lembra quem você realmente é, inscreva-se no canal. Este espaço é uma comunidade de vozes despertas, pessoas que não falam mais como vítimas, mas como criadores. E quero que você esteja entre elas. Não se inscreva por hábito, mas por vibração. Clique com consciência. Porque cada clique é um acordo energético. E se o que ressoa aqui fala com a sua alma, então esse é o seu lugar de reencontro com o verbo criador que Florence Scovel Shinn tanto ensinou. Aqui, cada palavra é uma semente, e cada semente está destinada a florescer em forma de abundância. Agora feche os olhos e repita internamente: minha voz tem poder. Minha palavra abre caminhos. Meu decreto é lei para a matéria. Sinta como o corpo responde, como o peito se expande e como o medo começa a se dissolver. É assim que começa o domínio. O domínio não é sobre o outro, é sobre o próprio tom. Quem domina o tom, domina o mundo. A voz não é apenas som, é respiração moldada por intenção. Quando Florence Scovel Shinn falava sobre o poder das palavras, ela não se referia apenas ao ato de pronunciar sílabas, mas ao gesto completo de alinhar corpo, mente e espírito. O corpo é o primeiro templo do verbo. Se o templo está tenso, a palavra sai quebrada. Se o corpo repousa, o verbo flui. A abundância reconhece esse fluxo. Ela não responde à pressa, mas à presença. Feche os olhos por um instante e perceba como o ar entra. Ele desce até o ventre, ou para na garganta. A respiração curta é o sinal do medo. O medo encolhe o peito e interrompe a comunicação com o divino. Florence dizia que a fé respira fundo. Quando o ar se aprofunda, a certeza cresce, e o decreto ganha forma. Por isso, antes de falar com o dinheiro, fale com o seu corpo. Diga a ele: estamos seguros. Diga: podemos confiar. O dinheiro é um reflexo da confiança interna. Ele se manifesta quando o corpo acredita. Muitos vivem em guerra com a matéria, desejam riqueza, mas tratam o próprio corpo como fardo. Rejeitam a forma e esperam que o invisível os honre. Mas a matéria é a extensão do espírito. O dinheiro é corpo denso da energia da abundância. E você só governa aquilo que honra. Por isso, toque o seu próprio corpo com gratidão. Veja nele o símbolo vivo da manifestação. Cada célula sua é uma moeda espiritual, e cada respiração é uma transação divina. Imagine a cena: alguém abre o extrato bancário e sente o peito apertar. Esse aperto é o corpo dizendo: não confio. Mas o verbo pode reprogramar isso. Respire. Olhe o número. Em vez de dizer é pouco, diga: isso é o início do aumento. A palavra muda o código que o corpo envia ao universo. Florence dizia que a sensação é o idioma do subconsciente, e o subconsciente é o gerente do cofre espiritual. Se você sente medo, o subconsciente entende bloqueio. Se sente gratidão, entende liberação. Por isso, antes de decretar, limpe o corpo da resistência.
Caminhe devagar, respire fundo, toque o coração e diga: eu sou o canal por onde o fluxo divino passa. A voz sem corpo é teoria, a voz ancorada no corpo é decreto. O dinheiro é vibração tangível, e o corpo é o afinador dessa frequência. Florence ensinava que há um ponto dentro de cada pessoa onde a dúvida não entra. Ela o chamava de centro do comando. É o espaço entre a respiração e o pensamento, onde o verbo nasce puro. Quando você fala a partir daí, as palavras não precisam de reforço. Elas já são lei. As montanhas se movem porque reconhecem quem fala. Esse ponto existe em todos nós, mas quase ninguém o acessa. A mente grita, o medo sussurra, e o centro se cala. Mas se você silencia o ruído e sente o corpo, o centro se abre. É aqui que a magia prática começa. A cada manhã, antes de olhar qualquer tela, coloque a mão sobre o peito e diga: eu decreto harmonia financeira agora. Não diga com desespero, diga com doçura firme. A palavra não precisa de força, precisa de clareza. Sinta o eco disso no corpo, como se uma onda quente se espalhasse por dentro. Essa sensação é a assinatura vibracional do seu decreto. O corpo é o instrumento, e o tom é a melodia. Quando o tom é certo, a matéria dança. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra sem emoção é como um arco sem corda. Não atinge o alvo. O dinheiro, como energia viva, responde à emoção carregada de fé. Se a palavra é fria, o decreto morre na garganta. Mas quando vem com calor, o universo se apressa. Por isso, não é sobre repetir frases prontas, mas sobre encarnar o que se fala. Quando você diz eu sou abundância, o corpo deve sentir o que isso significa. O coração deve expandir. O estômago deve relaxar. O ar deve descer leve. Esse é o verdadeiro amém, o corpo concordando com o espírito. Agora imagine que o dinheiro é uma presença viva diante de você. Feche os olhos e veja-o como luz dourada. Ele não tem rosto, mas tem vibração. Ele o observa, esperando uma ordem. Você não precisa gritar, apenas falar com clareza. Diga: você é energia divina e reconhece a minha voz. Sinta como essa frase muda o seu campo. Há uma corrente elétrica que percorre o corpo quando a verdade é dita. Essa é a confirmação do espírito. O dinheiro é neutro. Ele não recompensa os bons nem pune os maus. Ele reflete quem está em coerência. E coerência é quando o que você pensa, sente e fala são a mesma coisa. Se você diz confio, mas sente medo, o decreto se perde no meio do caminho. Se diz sou próspero, mas acredita em carência, a vibração não se sustenta. O universo responde à harmonia, não há contradição. Então, observe-se. Como seu corpo reage quando fala de dinheiro? A tensão? A vergonha? A ansiedade? Essas sensações são portas que precisam ser limpas. Florence dizia que a emoção é o imã do decreto. Se a emoção vibra em escassez, o decreto não atrai, repele. Mas se vibra em confiança, o decreto magnetiza. Use o corpo como seu aliado espiritual. Respire como quem já possui. Caminhe como quem já tem. Fale como quem já vive em abundância. Cada gesto é um decreto silencioso. Cada respiração é uma afirmação viva. Quando você se move com consciência, o universo lê o seu corpo como oração. E nunca se esqueça, o dinheiro não responde à pressa, ele responde à precisão. A pressa vem do medo de não ter. A precisão vem da fé de já possuir. Fale devagar. Sinta o som preencher o espaço. E saiba que, enquanto você fala, forças invisíveis já começaram a se mover. O verbo é a ponte entre o céu e a terra, e o corpo é o chão onde essa ponte se firma. Quando a voz nasce do centro, o mundo se curva à ordem. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra alinhada à fé é o decreto que o universo não pode ignorar. Há uma força silenciosa à sua volta, esperando que você a desperte. Ela se move entre as notas da sua voz, entre as pausas da respiração, entre os pensamentos que você ousa acreditar. Florence Scovel Shinn dizia que o invisível é sempre o primeiro a obedecer, e o dinheiro é uma das suas formas mais fiéis. Ele não é papel, nem metal, nem número, é o pulso material da consciência. Quando essa consciência dorme, ele se cala. Quando desperta, ele se derrama. Você não precisa caçá-lo, precisa acordá-lo.
O dinheiro dorme no mesmo quarto que as suas crenças. Se você acredita que ele é escasso, ele permanece imóvel. Mas se acredita que ele é parte natural do seu fluxo, ele se ergue e caminha até você. E para acordá-lo, não se grita, se canta. A voz é um cântico, uma vibração que ressoa nos planos invisíveis. E quando o som certo é emitido, o invisível desperta e se reorganiza. Pense em uma semente. Ela contém toda a floresta em potencial, mas precisa do chamado da água e da luz para romper o solo. O dinheiro é igual. Ele está na terra da sua vida, e suas palavras são a chuva e o sol que o fazem brotar. Florence dizia: nada é pequeno demais para o poder da palavra, e nada é grande demais para a fé. Então, não espere por milagres distantes. O milagre é a sua boca consciente. Você já percebeu como uma simples frase pode mudar o seu corpo inteiro? Eu consigo. O peito se abre. Eu falhei. O corpo se fecha. Essa reação é a prova de que a palavra é viva. E se o corpo obedece, o universo também obedece. A diferença está no tom. Florence Scovel Shinn ensinava que a vibração da palavra dita com fé é como um selo de comando no éter. Ela marca a atmosfera com uma instrução que não pode ser apagada. Por isso, não se trata de repetir mantras vazios. Trata-se de falar até o som se tornar verdade no corpo. O verbo é sagrado demais para ser recitado por hábito. Ele precisa ser sentido, vivido, respirado. Dizer eu sou abundância sem senti-lo é como acender uma vela sem pavio. A luz não se sustenta. Mas quando a palavra é embebida de emoção, ela se torna fogo. Agora imagine, você desperta pela manhã, olha para o teto e antes de qualquer pensamento de obrigação, pronuncia: hoje, o fluxo da riqueza me reconhece. Essa frase, dita com consciência, é um comando silencioso que o universo inteiro escuta. Não há esforço, há vibração. E tudo que vibra em coerência começa a atrair o semelhante. O dinheiro é magnetismo. Ele não é seduzido pela força, mas pelo tom certo. O tom da certeza é irresistível. Florence Scovel Shinn dizia que a fé é uma vibração, e toda vibração produz forma. Quando você fala com fé, não há distância entre o decreto e a manifestação, há apenas o tempo da reorganização. Mas há um inimigo sutil: a dúvida. Ela entra nas palavras como ferrugem entra no metal. Às vezes você diz eu confio, mas uma voz interna responde será. Esse será é o fiador da escassez. E o universo, que é justo, espera o seu alinhamento. Não porque queira testá-lo, mas porque só responde a tons inteiros. Metade fé é silêncio espiritual. Para que o dinheiro desperte, sua voz precisa vibrar inteira. Isso significa que a mente, o corpo e o coração dizem a mesma coisa. Quando a mente fala eu posso, o corpo relaxa e o coração aquece, o decreto ganha vida. Florence dizia que duas vozes dentro do mesmo ser anulam o poder do verbo. Então, escolha uma só voz, a da certeza. Você não precisa entender como a riqueza virá. Essa é a linguagem da mente, e a mente é limitada pela lógica. O espírito trabalha com a lei, e a lei é simples. O que é decretado com fé já existe. O como é a ponte que o universo constrói quando você confia. Florence Scovel Shinn ensinava que a fé é a mão que abre a fechadura da provisão. Há algo profundo em aprender a falar com o dinheiro como quem fala com um velho amigo. Aquele que o entende, que o honra, mas que não se curva. Fale com ele como quem dá instruções, não como quem pede permissão. Diga: energia divina, circule pela minha vida em perfeita ordem. Diga: riqueza, manifeste-se em todos os campos da minha existência. Essas palavras não são metáforas, são códigos. E cada código cria movimento. Você pode até rir da simplicidade disso, mas a simplicidade é o idioma de Deus. O que é verdadeiro não precisa ser complicado. Florence dizia: a fé pura é o idioma mais direto entre o homem e o infinito. E quando esse idioma é falado com convicção, o mundo se curva. Acordar o dinheiro é acordar a si mesmo. É deixar de ser o eco do medo e se tornar a voz da abundância. É entender que cada frase que sai da sua boca é uma semente plantada no campo da realidade. E se hoje você quiser plantar algo novo, comece pela fala. Fale com gratidão. Fale com poder.
Fale como quem sabe que o céu o ouve. Diga: eu me alinho à frequência da abundância, e tudo o que preciso flui até mim com graça e rapidez. Diga: eu sou a presença que comanda o movimento da prosperidade. E quando terminar, silencie, porque o silêncio após a fé é o terreno fértil onde a lei atua. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra dita com fé não precisa ser repetida em pânico. Ela age no invisível até que o visível a reconheça. Você não precisa falar de novo, precisa sentir de novo. Sinta a certeza como se o pedido já tivesse sido atendido. A vibração do já aconteceu é o que faz o invisível se tornar palpável. O universo não entende necessidade, entende frequência. E a frequência da certeza é o som mais alto no céu. Neste momento, o dinheiro já está se movendo. Talvez você ainda não o veja, mas ele está obedecendo a nova instrução. Ele ouviu a vibração do seu tom e está reorganizando circunstâncias, pessoas e caminhos para se manifestar. Florence dizia que o invisível trabalha enquanto o homem descansa na fé. Então, descanse. A lei está em operação. A verdadeira abundância não começa quando o dinheiro chega, mas quando o medo vai embora. Florence Scovel Shinn dizia que a fé e o medo não podem morar na mesma casa, e a casa é você. Se há espaço para o medo, a voz enfraquece. Se há espaço para a fé, o verbo se torna lei. É por isso que tantos repetem frases e poucos colhem resultados, porque falam de um coração dividido. Mas quando a fé se torna o único som, até as montanhas se movem, e o dinheiro, esse servo da consciência, se levanta para servir. A voz é o cetro do espírito. Não é grito, é comando silencioso. É o som de alguém que se lembra da própria origem. Florence dizia que Deus se manifesta através da palavra humana que acredita. E é nesse instante de crença absoluta que o decreto se torna destino. Nada precisa ser forçado quando tudo está alinhado. O verbo puro é uma força sem resistência. Ele não pede, não convence, não negocia. Ele determina. O dinheiro não é um troféu. É o mensageiro que anuncia o estado da sua mente. Quando o verbo é confuso, o mensageiro se perde. Quando o verbo é claro, o mensageiro chega pontual. Cada conta paga, cada oportunidade que aparece, cada porta que se abre é o eco de uma instrução antiga que você emitiu no invisível. Por isso, observe o que o seu mundo está dizendo. Ele é o reflexo do que sua boca proclamou ontem. Se hoje você fala escassez, amanhã a vida ecoa escassez. Mas se hoje você fala abundância, amanhã o universo responde com evidências. Florence Scovel Shinn chamava isso de lei do retorno verbal. O mundo é um espelho sonoro. Ele devolve o que você declara, amplificado pelo tom da sua crença. E é esse tom, não o volume, que governa. Pare agora e ouça o próprio silêncio. Dentro dele há uma voz antiga que sempre soube o caminho. Essa voz não teme o futuro, porque o futuro já foi pronunciado na eternidade. Essa voz é o eco do divino dentro de você, e é ela que deve falar com o dinheiro. Não a voz do medo, nem a da pressa, mas a do domínio tranquilo. Diga a si mesmo: eu sou a boca que manifesta o que o céu já decidiu. Essa é a oração mais poderosa que existe, porque não pede, apenas confirma. Há um momento em que a palavra deixa de ser prática espiritual e se torna respiração natural. É quando o corpo já vibra prosperidade sem esforço, quando a alma já fala harmonia sem pensar. Aí, o dinheiro vem, não como surpresa, mas como consequência. Florence dizia que a prosperidade é o reflexo inevitável de uma mente pacificada. Quando o interior cessa a guerra, o exterior se reorganiza. A partir de agora, fale com amor. O amor é o tom mais alto da criação. Ele não súplica, ele atrai. Ele não luta, ele flui. Fale com ternura, mas com convicção. Diga: eu sou parte da abundância universal. Diga: tudo que é meu vem com facilidade e propósito. Diga: a vida me reconhece como canal de prosperidade. Essas palavras não são feitiços, são lembretes. Elas lembram o universo de quem você é. E quando o medo tentar voltar, sorria. Ele é apenas o eco de uma versão antiga de você. Florence Scovel Shinn dizia que o medo é a fé invertida. Então, inverta-o de volta. Onde há medo, plante a palavra. Onde há dúvida, semeie som.
O verbo é o antídoto de toda limitação. Agora, inspire fundo. Sinta o ar como energia viva entrando em você. Cada partícula desse ar contém substância divina, a mesma substância que forma o ouro, a mesma que faz o dinheiro existir. Ao inspirar, você já está recebendo. Ao expirar, está decretando. A abundância respira junto com você. E se, neste instante, algo dentro de você se moveu, se um calor percorreu o peito, se uma lembrança de poder acendeu em silêncio, então, é porque a lei respondeu. Não amanhã, não depois, mas agora. O verbo já foi ouvido. Florence dizia, a palavra certa, no espírito certo, nunca volta vazia. Então, saiba, suas palavras já estão em movimento. Se esta mensagem tocou você, se algo aqui despertou a lembrança do seu poder, quero que escreva nos comentários a sua nova afirmação. Não aquela que você usava antes, mas a que representa o seu novo estado de consciência. Escreva como quem grava uma assinatura no universo. Diga, eu decreto abundância e ela me obedece. Diga, minha voz é reconhecida pela riqueza. Diga, eu sou o canal da provisão divina. Escreva com coragem, porque quando duas vozes concordam, a sua e a da fé, o milagre já está assinado. E se sentir que encontrou um lar neste espaço, inscreva-se. Mas não por impulso, inscreva-se por ressonância. Faça parte desta comunidade de criadores conscientes que seguem os ensinamentos de Florence Scovel Shinn, aplicando a antiga sabedoria da palavra viva. Aqui, cada vídeo é uma extensão do altar interior, e cada comentário é um eco coletivo de quem escolheu lembrar quem é. Compartilhe sua história. Conte o que mudou em você desde que começou a falar diferente. Talvez sua transformação inspire outra alma a despertar também. A palavra que sai da sua boca é sua semente. A palavra que você compartilha é sua colheita. Agradeça. Respire. Sinta o silêncio cheio de poder que agora te envolve. E lembre-se, o dinheiro não está longe, ele está dentro, esperando apenas pela voz que o chama pelo nome certo. Fale, e ele virá. Declare, e ele obedecerá. Porque, como Florence Scovel Shinn ensinou, tudo que é dito com fé é decretado pela lei, e a lei nunca falha. Agora vá, não para pedir, mas para reinar com suavidade. Sua voz é o trono. Seu verbo é o cetro. Sua fé é o selo. E o universo inteiro está pronto para obedecer.